como é, minha filha, ser mãe de uma criança tão linda, tão especial com síndrome de Down? Fala pra gente. Gente, é um desafio todos os dias, né? Aham. Porque filho não vem com bula, Não, como bula de remédio, É, e nem verdade. com receita. é verdade. Então eu falo que eu mato 200 leões por dia. Nossa, mas imagino. muito feliz. O Enzo, ele tem síndrome de Down, mas isso não é empecilho dele estudar, ele não é empecilho dele se Fazer as comunicar, atividades de normal. fazer atividades. É uma Uhum. vida. Eu tenho uma vida normal Que com o bom, Enzo. que bom. Claro, toda criança tem seus desafios, Sim. qual criança que não dá trabalho, Verdade. né? Só que a gente tem um pouquinho mais de atenção, porque ele precisa de fazer as terapias, né? Faz psicóloga, faz Claro, fono, claro, terapia claro. ocupacional, Sim. mas ele faz outras atividades, como jiu-jitsu, faz... Ah, ele faz jiu-jitsu? Faz. Olha, ele tem quantos faz- anos? Ele tá com 19 anos hoje. Gente, que bacana. Tá, 19 mas anos. 19 anos. Você é nova, já tem um rapaz de 20 anos, praticamente. Eu sou avó. É sério? Sério. Que isso, garota? Eu tenho um netinho de 7 anos. Olha isso, você Aham. começou cedo, você é nova. Sou nova. Que bacana. E aí o Enzo, assim, ele faz jiu-jitsu, ele faz natação, Uhum. ele faz teatro. Tem uma vida normal. Normal. Bacana Vida demais. Normal. Eu acho que quanto mais a gente inseri-los na sociedade, Sim, sabe? A questão da inclusão sempre foi muito forte. Então, assim, eu acho que, para mim, ele sempre teve que ser incluído, não excluído. perfeito. Então, eu trabalho muito isso com o Enzo, desde pequeno. Você teve dificuldade para incluí-lo em algumas atividades da sociedade? No início, sim. Mesmo? Eu passei por algumas situações, inclusive até De tive preconceito? de Que- preconceito. Eu moro num condomínio que eu tive um problema sério no condomínio. As pessoas não moram mais lá, mas a bola caiu, ele foi buscar na residência dessa pessoa, a pessoa me agrediu, Que porque isso? o Enzo foi buscar a bola, enfim. Tive até um Gente, processo por Meu isso. pai. Mas hoje, graças a Deus, superei isso, porque a Sim. gente precisa superar Graças a Deus. esse tipo de situação, né? Exato, exato. E o Enzo hoje é muito, muito querido. Ele é muito querido em todos os lugares, é muito comunicativo. Tem um restaurante que, desde que Enzo era bebê, eu sempre frequentei. Todo mundo, do garçom ao dono, ao proprietário, é apaixonado por ele. Que bom. Então, o Enzo sempre foi muito querido, graças a Deus. Graças a Deus. E também a maneira que você, como mãe, você conduz a toda a situação. E eu acho bacana que você, assim, ama tudo que você faz. Na sua profissão, né, seu trabalho, em casa. E a gente vê que o seu filho é a sua paixão. A gente vê que você fala nele o tempo todo, né? Falo. Isso é muito bacana. Para as pessoas que, de repente, não entendem e não sabem, explica um pouquinho, doutora Cláudia, o que é a síndrome de Down, para quem, de repente, não Síndrome de entende Down, muito bem. Tá? A célula humana, ela tem 23 pares de cromossomos. Uhum. Né? Quando a gente é formado, a célula tem 23 pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos. Sim, E aí, quando acontece a síndrome de Down? sim. É a translocação do cromossomo 21. Ou seja, ao invés de ele se tornar par, ele se transloca uma parte do cromossomo e se torna, ao invés de Sim. 2, Uhum. tem mais uma parte do cromossomo. Aí pode ser da parte tanto do pai quanto da mãe, enfim. Isso não vem ao caso agora. Mas isso aí só o geneticista vai explicar claro, melhor. Claro. Mas e aí o que acontece? O cromossomo 21 se transloca e aí se torna síndrome de Down. Então todas as síndromes, Sim. ela tem uma translocação ou um desenvolvimento maior de algum cromossomo, de alguma célula humana ali Sim, na divisão. na divisão. E aí o Enzo nasceu com síndrome de Down. Quando o Enzo nasceu, na época, foi assim, a gente entra de um luto, tem até um documentário que fala do luto à luta, né? É, claro. E aí a gente entra num luto no início, não porque meu filho não vai poder fazer algumas coisas, não, porque a gente tenta entender
a mecânica, como vai ser daqui para frente. Até porque tem crianças que nascem com síndrome de Down, tem crianças que é mais agitada e tem outras que não é isso? Exato. Não existe grau, tá? Esse negócio, porque existe grau na síndrome de Down. Não existe grau. Existe estímulo. Quanto de estímulo essa criança pode? Eu falo que sempre. Sempre. Porque a minha experiência com o Enzo, com 1 mês e 15 dias, eu já trabalhava a parte motora do Enzo, sensorial do Enzo, por incrível que pareça, porque a criança com síndrome de Down nasce com uma hipotônico. O que é hipotônico? A musculatura é flácida, a criança não consegue manter a cabeça muito bem. A musculatura, ele não consegue ficar erguido. Então, assim, tem toda uma dificuldade. E aí você tem que trabalhar. Eu trabalhei Bobolt, que é um exercício na fisioterapia, que você trabalha a criança para ela ter o equilíbrio, o eixo longitudinal. Sim. Trabalhei várias técnicas com Enzo, né? Porque eu sempre entrei no preceito que o Enzo, eu falei assim, mesmo ele tendo a síndrome de Down, ele vai ser comunicativo, ele vai fazer as coisas. E assim, eu consegui bastante coisa. Ele não engatinhava, eu botei ele para engatinhar precocemente, sentar, o Down demora a sentar, demora a andar, tudo é um pouco mais tardio na criança, na síndrome de Down. E aí eu tentei, trabalhando muita fisioterapia, muita terapia fonoaudióloga, mais a fisioterapia, me trouxe essa questão de trabalhar ele, antecipar essa questão de não ficar tão atrasado. Só que assim, tem a parte cognitiva que a gente tem que trabalhar, a parte da psicologia, porque ele tem 19 anos na idade, mas a mentalidade é de 7, 8 anos. Olha aí. Porque não acompanha, o corpo não acompanha, a idade não acompanha a mentalidade. Então a gente tem que trabalhar muito isso em nós. É até bom você explicar isso. Se policiar muito, porque o que acontece? A gente tem que trazê-lo para os 19 anos. É bom você explicar isso, assim, para as pessoas entenderem por que às vezes eles deparam com um jovem de 20 anos com a síndrome de Down e vê que ele tem umas atitudes imaturidade infantil. Porque ele não tem a maturidade de uma pessoa realmente de 19 anos. Não tem vamos supor, você com 19 anos, você queria trabalhar, namorar, né? Ir para uma festinha com os amigos. Ele não, ele vai ter um outro tipo de... Ele vai ter a programação dele com os amigos. Hoje mesmo ele está numa festa. Legal. Só de coleguinha, festa americana deles. Mas assim, de uma outra forma, de uma forma mais... Eu falo que é uma forma muito mais suave. Sim, isso é muito bom. Porque hoje, os adolescentes, a gente até se preocupa, né? Os pais... Coisa, tem que vigiar. Eu falo assim, graças a Deus, eu às vezes agradeço a Deus, acho que foi muito bom comigo, porque... Meu filho, apesar de ser especial, ele me deu a arte de não ficar tão preocupada. De não poder dormir tranquila, que ele não vai sair, ele não vai sair com má companhias, entendeu? Então, assim, é uma adolescência diferente que eu tenho. Diferente, muito bacana. E toda criança que nasce com a síndrome de Down nasce com o olho puxadinho? O que você acha? Nem sempre. Nem sempre, tá? Algumas características são predominantes na síndrome de Down. O plantar da orelha um pouco mais baixo, o crânio um pouquinho mais achatado, a mão, as marcas, né, não podem ter algumas marcas, enfim. Mas nem sempre toda regra tem sua exceção, tá? Alguns vêm com umas características mais fortes, faciais mais fortes, outros não têm tantas características faciais tão fortes, né? Mas assim, tem outras comorbidades. Por exemplo, a criança com síndrome de Down a maioria pode nascer com uma deficiência cardíaca, uma comunicação, CIA, que qualquer cardiologista vai te explicar isso com mais profundidade. Mas assim, por exemplo, meu filho nasceu com uma cardiopatia,
uma comunicação, mas não precisou fazer uma cirurgia, porque a maioria faz a cirurgia. Que bom. Entendeu? Tem que se preocupar com neurofibromatose, que é uma outra patologia que pode estar aderida à síndrome de Down, que a neurofibromatose são algumas sinaizinhos que vai lá para a parte central nervosa. E isso aí também deve ser explicado por um neurologista, um especialista, cada um na sua área, cada um na sua área, mas é porque eu estudo, então, sim. né, como meu filho tem manchas, a neurofibromatose aparece algumas manchas de café com leite também no corpo, mas isso tem que ser um profissional adequado para explicar isso para vocês. E é muito legal tá? você falar sobre isso, porque as mães que talvez desconheçam, é legal ouvir você falar sobre isso, porque vão se informando, né? Exatamente. Outra coisa muito importante é trabalhar a comunicação, sabe? É difícil se comunicar com criança que tem síndrome quando ele é pequeno. Quando ele é pequeno? Então, eu tive muita dificuldade até descobrir que meu filho, ele tinha... Eles são tardios na fala? São tardios na fala. E aí você tem que trabalhar muito a questão lúdica, com cor, com música. Entendi. E hoje em dia o Enzo tem uma fala melhor, porque eu corri muito atrás para fono, para todas as terapias adicionais que ele tem. E assim, reforçar isso muito, né? Porque o Down, ele, se você trabalhar ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai fazer atividade física, ele vai te ajudar em casa. Legal. Você não pode parar com seu filho porque seu filho tem síndrome de Down. Tá? O Enzo faz tudo. Não vamos colocar ele numa cupa. Não coloque seu filho numa cupa de vidro. Eu sempre falo isso. Eles são capazes, tá? De fazer qualquer atividade. Então, o bom é que os pais têm que tratá-lo como uma criança normal. Exatamente. Para ele poder... Vai ter suas limitações? Sim, vai. Como todo mundo tem. Mas tem que respeitar. Eu tenho a minha limitação, você tem a sua. Claro, perfeito. E a gente respeita as nossas limitações. Exatamente. Por que não respeitar a dele? Exatamente. Só que a gente tem que estimular, incentivá-lo a fazer as atividades normais. Normais, do dia a dia. Exatamente. Do dia a dia. Eu te mandei umas fotos aí, Gabriel, pra gente poder mostrar daqui a pouquinho. E que a doutora Cláudia assim, nos permitiu mostrar. Claro. Uma outra pergunta, doutora Cláudia. Nem todas as crianças com síndrome de Down nascem com esse tipo de olho, né? Então, que você acabou de nos explicar. Mas, por exemplo, a criança que nasce com a síndrome de Down, todas elas nascem com a fala tardia, já é da síndrome mesmo, ou ou depende de criança? O que acontece? As características. Geralmente, quando a criança nasce com síndrome de Down, geralmente a gente faz um exame, o cariótipo, que é um exame genético para detectar realmente a síndrome de Down. Tá. O Enzo demora em torno de quase 1 mês e 15 dias, porque é um exame que você detalha as características. Perfeito. Realmente se foi um cromossomo livre, como é que foi essa translocação, é um estudo genético. Tá? É um exame genético. Geralmente quem pede é o geneticista. Perfeito. Tá? E como é que são as características físicas? Geralmente tem um plantar da orelha um pouquinho mais baixa, como eu falei, o pescoço um pouquinho mais curto, o crânio um pouquinho mais achatado, mais arredondado, os olhos podem ser um pouquinho mais puxados ou não. Ou não. Tá? Não é uma regra, depende muito. Não, as mãos têm um pouquinho menos de prega, tem poucas marcas, o palmar transversal, ou seja, tem poucas marcas transversais na mão. Eu não sabia. Tá? Uma estrutura menor. Sim. Tá? E a preocupação da parte cardíaca. Geralmente eles têm essa questão. Essa questão. Isso.